continuar no estudo da regência verbal, ou predicação verbal, ou transitividade verbal, tudo isso é sinônimo. E, mais uma vez, eu vou lembrar que você tem de olhar o contexto. Então, o primeiro recado da aula de hoje está aí na sua telinha, dá uma olhada. Regência verbal, predicação verbal, observe o contexto. Nós já vimos várias situações aqui, vários verbos que apresentam regências diferentes em contextos diferentes. Não vai achar que toda vez que o verbo ver aparece, ele é um verbo transitivo direto porque quem vê, vê alguma coisa. Não automatize. Imagine que uma pessoa faz um transplante de córnea e aí o médico depois tira as vendas. Pela primeira vez a pessoa abre o olho e diz eu vejo. Vai ficar todo mundo perguntando o quê? Qual é o objeto direto? Não vai. Todo mundo está entendendo que a pessoa está vendo. Ponto final, sem transitividade. Então, observe o contexto. Eu não gosto de listas, porque a gente viu que aquela listinha lá dos verbos de ligação, aquela listinha é uma balela. Mas muitas bancas examinadoras gostam de cobrar esses verbos que eu vou pôr aqui. Eu fiz uma listinha mínima. Qualquer gramática normativa que você consultar, e você precisa ter uma boa gramática normativa para consultar, vai trazer essa lista de verbos para vocês. Então, alguns verbos têm uma regência volátil, instável por conta do contexto, outros por conta da natureza do objeto. Então, olha, a predicação ou a regência verbal, ela não é fixa. Ela tem de se levar em consideração o contexto e algumas regências vão mudar pelo sentido. O sentido do verbo vai dar a predicação dele ou pela natureza do objeto. Ou pelo próprio contexto. Então vamos lá a essa breve lista. Meu objetivo não é trabalhar de um por um, mesmo porque isso você consegue fazer lá na sua gramática normativa, mas é para você entender como é que essas regências são flexíveis ou instáveis, digamos assim. Eu posso assistir algo no sentido de auxiliar, socorrer, algo ou alguém. E eu posso assistir a algo no sentido de ver, no sentido de observar. Eu assisti ao jogo, eu presenciei a uma cena muito comovente. Eu posso aspirar algo, e aí o verbo aspirar será transitivo direto no sentido de inalar, nós já vimos. E eu posso aspirar a algo no sentido de desejar. Eu posso visar algo, e aí ele vai ser transitivo direto, vou mudar a forma de representação aqui para você entender. Ou eu posso visar a algo, e aí ele vai ser um verbo transitivo e indireto. Todo verbo transitivo e indireto rege, pede uma preposição, será a preposição a no sentido de objetivar. Mas muitas bancas têm aceitado o verbo visar no sentido de objetivar sem preposição. O acordo visa ao controle de gasto público. O acordo visa o controle de gasto público. Bancas como o CESP, bancas como a ESAF, já consideram isto aqui correto, porque muitos gramáticos normativos já aceitam isso. Então, quando a banca não considera, a gente faz recurso, porque, olha só, o verbo visar, ele vai ser transitivo indireto no sentido de objetivar, e ele vai ser transitivo direto no sentido de mirar, pôr o olho em. Mas quando você objetiva alguma coisa, quando você almeja alguma coisa, você está pondo o olho nela, não está? Você está pondo sua mira naquilo, em sentido metafórico, evidentemente, porque essas coisas aqui aspiramos, aqui visamos, nem sempre são físicas. Mas mesmo com essa relação metafórica, nós podemos entender
que aqui o verbo visar pode ser transitivo indireto ou um verbo transitivo direto. Tá? Ele já admite essa dupla regência. O verbo implicar, você já viu que eu posso implicar com alguém, e aí ele será um verbo transitivo indireto com a preposição com, no sentido de fazer birra, ter implicância, ou alguma coisa pode implicar outra, que é o uso mais recorrente nas provas de concurso. O verbo implicar em alguma coisa, no sentido de acarretar, produzir um efeito, é um erro de regência. Nós já vimos também pagar, perdoar e agradecer, certo? Que pede objeto direto de coisa e objeto indireto de pessoa. O verbo implicar está aqui de novo, estou implicando com ele, né? Porque já apareceu aqui 2 vezes. Esses dois aqui, ó, importantíssimos para você, para a sua prova de concurso. O verbo lembrar é transitivo direto. O verbo lembrar-se, acompanhado de pronome, é transitivo indireto e pede a preposição de. Então, eu posso dizer, lembrei algo. E eu posso dizer, lembrei-me de algo. Mas eu não posso dizer, lembrei de algo. Não, isso não posso. Porque eu só posso usar essa preposição de com o verbo lembrar quando o verbo lembrar estiver acompanhado de pronome, ou seja, quando ele for um verbo pronominal, quando ele for lembrar-se. Quem lembra, lembra algo. E quem se lembra de algo. Verbo namorar. Namorar com não existe. Namorar com só se for um triângulo amoroso, olha só. 2 pessoas namoram com uma terceira pessoa, mas não é isso. Você namora alguém e não com alguém. Aquela musiquinha, né, daquela violência, daquela relação abusiva do vai namorar comigo sim, é um erro de regência. Além de ser um erro de postura no mundo real, é um erro de regência. Você vai me namorar, você não vai namorar comigo, você não namora com ninguém, a não ser, claro, que seja uma relação de poliamor. Mas o verbo namorar é transitivo direto. Você namora alguém e não com alguém. Olha só, no dia a dia mesmo a gente já pode se corrigir, não é? A gramática exige uma autocorreção violenta. Você aprende o certo e você tem de usar. Se você não usar o que você aprendeu na gramática normativa como certo, você não naturaliza nunca este acerto. Você não internaliza nunca este acerto. E aí fica parecendo que você fala 2 idiomas, né? 2 línguas, uma língua no seu dia a dia e uma para fazer prova. E aí, claro que a gramática fica muito mais difícil. Então, aprendemos a regência do verbo namorar, então vamos usar a regência correta de agora em diante. Nada de ficar errando. Pode até, em determinados contextos, né, cometer esses erros, que são inadequações linguísticas em contextos formais. Mas, em contextos formais, vamos usar sempre o certo. Combinado? Olha aí na sua telinha outros verbos para a nossa listinha. O verbo lembrar, que eu pus aqui de novo, né? Só para você não se esquecer. Aliás, o verbo esquecer, olha só, também segue o mesmo protocolo. Esquecer algo ou esquecer-se de algo. Mesmo protocolo. O verbo lembrar é transitivo direto e o verbo lembrar-se é um verbo transitivo indireto. E exige a preposição de. A mesma coisa o verbo esquecer. Esquecer é transitivo direto e esquecer-se é transitivo indireto. Verbo namorar, que também já foi, professora tá doida. E estes 3 aqui que são muito, 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 muito importantes. Olha, preste atenção aqui, vou abrir isso aqui. Eu posso comunicar algo a alguém. Posso. Eu posso comunicar a alguém de ou sobre
algo, posso. Eu posso comunicar a alguém de algo? Não, não posso. Então, isso aqui está certo, isso aqui está certo, isso aqui está errado. Vamos entender a lógica disso usando a nomenclatura da gramática. Quando eu comunico, aviso ou informo, é o mesmo protocolo, algo a alguém, algo é um verbo, é um objeto direto, algo, deixa eu voltar aqui para o algo, comunicar algo a alguém. Esse algo será o objeto direto, certo? Vou comunicar algo a alguém. Esse algo será o objeto direto e esse alguém será o objeto indireto. E o verbo será um verbo transitivo direto e indireto. Eu posso comunicar a alguém, e aí o alguém vai ser o OI, de ou sobre, tanto faz, essa preposição ou a outra, será o objeto. Esse alguém será o direto e o de ou sobre algo será o indireto. Também está certo e o verbo também será verbo transitivo direto e indireto. Mas eu não posso comunicar a alguém de algo. Você está vendo que aqui há duas preposições, uma em cada objeto? E aí eu terei o a alguém, que será o objeto indireto. E o de algo, que eu já estou vendo, será também o objeto indireto. E aí eu vou ter de classificar esse verbo, que tem dois objetos indiretos, como um verbo transitivo e indireto. Só que isso não existe, evidentemente. Um verbo pode ter transitividade direta, transitividade indireta, ou direta e indireta. Ele não pode ser um TI. Então eu preciso tirar uma das duas preposições. E se eu tirar as duas, Tereza? Vamos ver, vou tirar as duas. Eu vou informar algo, alguém. Não, também não posso. Porque aí eu vou ter um VTDD, que também não existe, né? É uma nomenclatura que não existe, essa de VTDD. Se eu fizer isso aqui, informar algo, alguém, eu vou ter dois objetos diretos. Então, cuidado, que o seu examinador pode fazer o seguinte: avisaram aos alunos do cancelamento da aula. E ele pode afirmar que isso aqui está correto. Não, e você vai ver que não está. Porque se eu aviso aos alunos do cancelamento da aula, eu estou avisando a alguém de algo. E aí eu terei aquilo que não existe na gramática normativa, que é um VTI. Então eu não posso. Eu vou ter que tirar esta preposição ou eu vou ter de tirar esta preposição. Ou, nunca as duas. Se eu tirar as duas, eu também vou ter uma frase errada, porque aí serão dois objetos diretos. Fica atento. Vamos lá, vamos fazer questão, vamos trabalhar? Questões. O presidente anunciou o plano no orçamento de 1925. Considerando-se o contexto sempre, mesmo que ele não diga isso, a gente vai sempre considerar o contexto, o verbo grifado acima está empregado como... Vamos lá, a gente não vai ler as alternativas, a gente primeiro vai ver este verbo. Eu sei o que ele anunciou. Anunciou o quê? O plano. Objeto direto. Eu sei a quem ele anunciou? Eu sei a quem ele anunciou? Não, não sei. Então, se eu não sei a quem, então eu não tenho objeto indireto. O que eu tenho aqui no orçamento de 1925 é um adjunto adverbial de lugar. Onde foi que ele anunciou? No orçamento. Não é um lugar físico, mas é um adjunto adverbial de lugar. Mas eu só consigo responder a pergunta o quê? Eu só tenho o objeto do anúncio, eu não tenho o objeto alvo, a pessoa alvo a quem o anúncio se destinou. Então ele só tem objeto direto, ele é um verbo transitivo direto. Se fosse o presidente anunciou o plano aos ministros, aí aos ministros seria OI, objeto indireto. Mas aqui ele é só transitivo direto. Questão 2. Nas orações,
O Tribunal de Contas da União, TCU, recomendou ao Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, MPOG, a criação de um sistema informatizado. E o TCU também propôs ao MPOG a revisão do decreto. Os verbos empregados, já destaquei, têm idêntica regência. Vamos lá. Vou fazer duas perguntas a este verbo. O TCU recomendou o quê? Tem resposta? Tem. Qual é a resposta? O objeto direto. Qual é o objeto direto? A criação de um sistema informatizado. Agora eu vou fazer outra pergunta. O TCU recomendou a quem? A resposta para isso? Bom, se houver, há um objeto indireto. A Tereza recomendou a quem? Ao Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. Então, ele é um verbo transitivo direto e indireto. Agora vamos para o outro. O TCU também propôs ao MPOG a revisão do decreto. Vou fazer as mesmíssimas perguntas. O TCU propôs o quê? A resposta para isso? A. Mais elementar. O verbo destacado é: pare, não leia as alternativas, aprenda a fazer prova de múltipla escolha. Ache a resposta antes de olhar para ela. Ensinar o quê? A resposta para isso? Qual é a resposta? O mais elementar. Então achei o objeto direto, já venho aqui, já sei que ele é um verbo transitivo direto. Mas continue a fazer pergunta. Ensinar a quem? A resposta para a quem? Ao outro objeto da ação de ensinar? Aos alunos. Objeto indireto. Então, o verbo ensinar aqui é um verbo transitivo direto e indireto. Ensinar algo a alguém. Pode ser que em alguns casos seja intransitivo. Aquele professor ensina muito bem. Olha, seria o verbo ensinar intransitivo. Pode ser que seja só transitivo direto, em outro contexto. Ele ensina raciocínio lógico. Ponto final. Eu não sei a quem, seria um verbo só transitivo direto, mas aqui ele é um VT-DI. 4. A frase abaixo, em que o verbo destacado apresenta regência diferente da dos demais tem que ir de um por um, não tem jeito. Lá não existe felicidade. O verbo existir é um verbo intransitivo. Ele tem sujeito, a gente já falou dele lá atrás, na aula de concordância, com sujeito inexistente, que nós falamos do verbo haver e do verbo existir. Lembra? Nós fizemos aquela tabelinha diferenciando um do outro. O verbo existir é um verbo intransitivo. Ele tem sempre sujeito, em regra, proposto. Posposto, não é proposto, Tereza. Posposto. Como está aqui. Então, feliz. Então, aqui é um verbo intransitivo. Pois quem mora lá no morro, mora onde? Lá no morro. Lá no morro responde a pergunta onde. Então, é um adjunto adverbial de lugar. O verbo morar é um verbo intransitivo. Esse quem aqui é o sujeito, representado por um pronome substantivo. Então, eu tenho outro verbo intransitivo. Já vive pertinho do céu. Esse vive onde? Pertinho do céu.
Adjunto adverbial de lugar. É a circunstância de lugar onde a ação de viver ocorre. Verbo intransitivo. Ninguém chora sem motivo. Esse ninguém é o sujeito. Chora sem motivo é um adjunto adverbial de causa. Por quê? Não, tá chorando sem motivo. Então, se é adjunto adverbial de causa, esse verbo não tem complemento. Ele tem adjuntos, mas não tem complemento. Ele é um verbo também intransitivo. E aqui não há tristeza, é a nossa resposta. O verbo haver, no sentido de existir, nós já vimos lá na aula de concordância, lá na aula de tipos de sujeito, nós já vimos o verbo haver, fizemos uma tabelinha. O verbo haver, no sentido de existir, é um verbo transitivo direto, ele tem objeto direto. E aí é importante, o que é sujeito para o verbo existir é objeto direto para o verbo haver. Então, este verbo haver, no sentido de existir, tem uma regência diferente da dos demais, porque todos os outros são intransitivos e ele é transitivo direto. Mas olha só, preste atenção. Se eu disser assim, verbo viver, eu vivi um sonho maravilhoso, é um verbo transitivo direto. Eu vivi o quê? No sentido de vivenciar, até o sentido muda, no sentido de experimentar. Então eu posso viver um sonho, vivenciar, experimentar. E eu posso viver em um sonho. Eu vivo em um sonho, e aí esse em um sonho é um adjunto adverbial de lugar. Mesmo que não seja um lugar físico, mas a gente vai considerar adjunto adverbial de lugar. Então, mais uma vez, cuidado com a regência. Se eu disser assim, não vem chorar suas pitangas não, já ouviram essa expressão? Será que é um regionalismo? A sua região tem isso? Já ouviu isso? Ele ficou chorando as pitangas dele, que é um modo de dizer, né, que ele ficou reclamando dos problemas. Então, não me vem chorar suas pitangas, isso seria um verbo transitivo direto. Tá? Então, cuidado sempre, sempre, sempre. Repetir nunca é demais, você já sabe que eu vou dizer que o segredo da aprendizagem é a repetição. Olhe sempre o contexto. Olha a sua próxima questão aí na telinha. O escritor procurava incorporar à escrita o ritmo da fala. O verbo empregado no texto com a mesma regência do grifado acima está em... Bom, primeiro a gente tem que ver qual é a regência do de cima. Há dois termos subordinados a este verbo. Incorporar o quê? O ritmo da fala. Objeto direto. Incorporar o ritmo da fala a quê? A escrita. Ó a preposição. Se tem um a com crase, é uma preposição. A quê? A escrita. Objeto indireto. Então, eu estou atrás de um verbo transitivo direto e indireto. Vamos caçá-lo? O verbo empregado no texto com a mesma regência do grifado acima está em consagrar literariamente o vocábulo usual. Consagrar o quê? O vocábulo usual. É o objeto direto. Esse literariamente é adjunto adverbial de modo. Consagrar de modo literário. Só tem um objeto aqui. Então, ele é um VTD. Não é a nossa resposta. Dar estado de literatura aos fatos da civilização moderna. Dar o quê? Estado de literatura. Achei o objeto direto. A que ou a quem, né? Podia ser uma pessoa, aqui é outra coisa. A preposição, aos fatos da civilização moderna, objeto indireto. Verbo transitivo, direto e indireto. Achamos nossa resposta, mas vamos fazer os outros. No Brasil, ele significou principalmente libertação dos modelos acadêmicos. Significou o quê? Verbo transitivo direto. Libertação dos modelos acadêmicos é o objeto direto. A sua contribuição maior foi a liberdade de criação e expressão. É o verbo ser, certo?
O verbo ser indica um estado, é um verbo de ligação. Então, isso aqui é o sujeito, a sua contribuição maior, e esse aqui será o predicativo, a liberdade de criação e expressão, é um VL. Os modernistas promoveram uma valorização diferente do léxico. Promoveram o quê? Uma valorização diferente do léxico. É o OD, o verbo é um VTD. Então, alternativa C. Questão 6. Gosto de ouro preto, explicou Elizabeth ao poeta Robert Lowell. No segmento acima, o verbo gostar está empregado exatamente com a mesma regência com que está empregado o verbo da seguinte frase. Os manifestantes de todas as idades desfilaram pelas ruas da cidade. Pelas ruas da cidade é só uma circunstância do lugar onde esta ação aconteceu. É uma adjunta adverbial de lugar. O verbo desfilar é um verbo transitivo? Não, aqui ele é intransitivo. Eles desfilaram, ponto final. Não tem o alvo da ação de desfilar, não tem o objeto dessa ação, só a circunstância. Não junte este líquido verde com aquele abrasivo. Olha, eu tenho dois alvos da minha ação de juntar. Olha como é fácil a gente levar em consideração o sentido. Quais são os objetos que eu vou juntar? Este líquido verde com aquele abrasivo. Este líquido verde é o objeto direto, não junte o quê? Este líquido verde, não junte com o quê? Com aquele abrasivo. Objeto indireto. Então, ele é um verbo transitivo, direto e indireto. A casa pertence aos Nemer desde 1982. A casa pertence a quem? Olha só, o professor esqueceu de fazer a regência tudo aqui de cima, né? Achei que estava tão fácil que não precisava. Mas olha, gosto de ouro preto. Gosto de quê? Qual é o objeto-alvo da minha ação de gostar? A de ouro preto, que é o objeto indireto, e o verbo gostar aqui é um verbo transitivo indireto. Era um desses que eu estava procurando. E achei aqui na C. A casa pertence a quem? Se eu disser só a casa pertence, você vai dizer sim, mas qual é o objeto do pertencimento? A quem? Ó? Aos Nemer. Está vendo aqui esta preposição? C, nossa resposta. Patrocinou o evento do último sábado. Patrocinou o quê? O evento do último sábado. Verbo transitivo direto. Encontraram essas anotações na gaveta do diretor. Encontraram o quê? Essas anotações. Objeto direto. Onde? Tá vendo que esse na gaveta do diretor responde a pergunta onde? Onde foi que a ação de encontrar? Isso aqui é uma adjunta adverbial de lugar. E o verbo encontrar é um verbo transitivo direto. Então, eu queria um verbo transitivo indireto e achei aqui na alternativa C, a casa pertence aos Nemer. Questão 7. Bob Dylan verbaliza um anseio sentido por todos nós, humanos super socializados. O verbo que exige o mesmo tipo de complemento que o verbo grifado acima está empregado em... Bom, vamos ver qual é o tipo de complemento que o verbo empregado acima exige. Um objeto direto. Verbaliza o quê? Um anseio sentido por todos nós, humanos super socializados. Isso aqui responde a pergunta o quê? Quem verbaliza, verbaliza alguma coisa, tem um objeto-alvo verbalizado, então eu tenho um objeto direto e um verbo transitivo direto. Então, eu estou atrás de um verbo que tenha transitividade direta. Item A. Eles vivem em um universo paralelo, intransitivo. Esse em um universo paralelo é adjunto adverbial de lugar, responde a pergunta onde? Onde eles vivem? Jogam sem nenhuma ética. Sem nenhuma ética se subordina ao verbo jogar, mas responde a pergunta como? Como é que eles jogam? É um adjunto adverbial de causa. Suas emoções estão evidentes. Evidentes, lembre-se, é um adjetivo que qualifica emoções. Então, o verbo estar aqui é um verbo de ligação. Liga o sujeito, suas emoções, ao predicativo do sujeito
evidentes. Então, aqui este verbo nem complemento tem. Ele é um verbo de ligação. Aqui ele é um verbo intransitivo na alternativa A. Os trabalhadores devoram alegremente a comida. Eles devoram o quê? A comida. Achei um objeto direto, que era o que eu queria, certo? Então, achei a nossa resposta. Esse alegremente é adjunto adverbial de modo. Os cachorros são, verbo ser, está ligando o sujeito os cachorros ao predicativo do sujeito, uma constante fonte de diversão. Também acho. Tem um maravilhoso, chama-se Tal Francisco. É o tal. Os cachorros são verbo de ligação. Ó, alternativa D. Você entendeu o que ele queria? Que houvesse um verbo com transitividade direta e o seu objeto direto? Vamos terminar? Últimas questões. No trecho, existe um patamar mínimo de igualdade entre os membros da sociedade? O termo sublinhado exerce a função de complemento do verbo existir. O que nós vimos em uma questão lá atrás? Que o verbo existir é um verbo intransitivo. Ele não tem complemento. Não tem complemento. Ele sempre tem sujeito. Em regra, posposto. Estou repetindo as mesmas observações que eu fiz no slide lá atrás. Em regra, esse sujeito do verbo existir vem posposto ao verbo. Então, ele está chamando de complemento aquilo que, na verdade, é o sujeito posposto. Já vimos essa armadilha, não vamos cair nela. 9. A Anvisa proíbe a indústria farmacêutica. Opa, esse A aqui com crase está me dizendo que esta expressão, este termo, responde à pergunta a quem? Então, a indústria farmacêutica é o objeto indireto. Proíbe oferecer ou prometer prêmios ou vantagens. Proíbe o quê? Oferecer prêmios ou vantagens. É um objeto direto. Na verdade, são duas orações, né? São dois objetos diretos oracionais. Oferecer ou prometer. Então, eu tenho um verbo transitivo direto e indireto. Vou escrever aqui. Proibir algo. Esse algo é o objeto direto. No caso, oferecer ou prometer prêmios. A alguém. No caso, a alguém é a Anvisa. Eu também poderia proibir alguém de algo. Eu também poderia proibir alguém de algo. Seria o mesmo verbo transitivo direto e indireto. Eu vou ter objeto direto, objeto indireto, alguém, o de a algo, o de alguém, o i, ou o inverso. Veja o que ele quer fazer. A inserção da preposição de logo após farmacêutica atenderia à regência do verbo proibir, que exige complemento preposicionado. Exige, e esse complemento preposicionado, que é o objeto indireto, já existe aqui. Se eu colocar um de aqui, ó, preste atenção, vou inserir um de onde ele quer. A Anvisa proíbe a indústria farmacêutica de oferecer, eu vou estar proibindo a alguém de algo. E eu não posso proibir a alguém de algo, porque se eu proibir a alguém de algo, eu vou ter dois objetos indiretos. Então, isto aqui já tem preposição. Então, este termo, a indústria farmacêutica, já é o objeto indireto. Se eu introduzisse este de aqui, eu teria outro objeto indireto e um erro de regência. Essa preposição é absolutamente inaceitável aqui, visto que já existe outra para introduzir o OI. Então, o item está errado. Tá difícil? Tem de refazer. Refazer. Faça os exercícios que estão disponíveis lá no seu material complementar e acompanhe a resolução nos áudios. Importante você confrontar a sua resposta com o certo, mas também entender os motivos pelos quais você acertou ou errou. Espero que você não tenha errado nada. Já já a gente volta.